uma sequência de agendas em 10 dias de viagens por Itália e Alemanha, a comitiva do governo gaúcho retornou ao estado. O grupo liderado pelo governador Eduardo Leite contou com a presença de secretários e parlamentares. Na Alemanha, segunda parte da viagem, Leite teve encontros com representantes de empresas que possuem negócios no estado e outras que representam potenciais novos investimentos para o Rio Grande do Sul. O governador participou também da Feira de Hannover. Além da agenda oficial, o grupo enfrentou uma maratona de aeroportos impactada na segurança pelo conflito entre Irã e Israel. E nos bastidores, não podia ser diferente, o projeto de aumento da alíquota do ICMS. O Direto ao Ponto conta como foram essas agendas, um pouco dos bastidores dessa segunda parte da missão Itália-Alemanha. Eu sou o Matheus Chaparini, fique conosco. Conosco no estúdio está a editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier, que acompanhou toda essa jornada. Seja bem-vinda, Maureen. Obrigada, Matheus. Exatamente. Agora presencialmente, né? Direto do Brasil, estamos aqui. Do Brasil. A Maureen já falou um pouco da viagem para a Itália, diretamente da Itália. Agora a gente fala da segunda parte da viagem, Maureen. Bom, 10 dias de viagem, 2 países visitados, diversas agendas, com objetivos de prospectar negócios, também reforçar laços entre os dois países. A primeira parte foi na Itália, como a gente já disse, e a segunda parte foi na Alemanha. Antes da gente falar da agenda oficial, Maureen, eu quero que tu conte pra gente um pouco dos bastidores dessa viagem, um pouco da parte que não sai nas matérias, que a gente não lê no jornal. Que a gente sabe que essas viagens são bem corridas, é muita agenda, são várias cidades para visitar. Como é que foi essa viagem, Maureen? Acho que essa é a melhor parte, na verdade, são os bastidores. É o perrengue que ninguém vê, ou o perrengue chique, como me disseram. Né? Então, essa viagem ela teve 10 dias de compromissos. A gente pode contar aí também 2 dias de translado, né? Porque nós estamos num fuso horário de 5 horas à frente, que foi tanto na Itália como na Alemanha esse período, e a gente viaja do Brasil na sexta-feira, comitiva em diferentes horários, chega no sábado em diferentes horários e no domingo começou a maratona, né, de agendas e compromissos. Acho que tem várias curiosidades que são interessantes, né, de comentar. Por quê? Porque além de ser em outro país, né, a gente tem toda uma questão cultural local e uma realidade também do que está acontecendo. A gente pode começar, por exemplo, citando o próprio valor da moeda. Né, o euro está 5,7 de reais. Então, só por aí dá para ter uma dimensão de outra realidade, né? Sempre dizem que nas férias de viagem, quando tem cotação, quem conta não... Como é que é? Quem converte não se diverte, né? Nas viagens de trabalho, não é bem assim, principalmente, né? Então, tem essa pegada muito forte da diferença financeira, né? A movimentação em aeroportos internacionais, a gente fez uma maratona mesmo. Nós chegamos começamos a maratona na Itália, por Verona, fomos para Roma, e daí teve uma parte dessa coisa muito interessante, que foi pegar um trem, né, de Verona para Roma, mas de Roma, quando eu gravei a primeira parte do podcast, a gente estava no aeroporto, e só por aí já vale um case próprio, né? O aeroporto de Roma, ele é bem diferente, assim, no saguão, ao contrário do que a gente possa imaginar, tinha um piano. E num primeiro momento, quando eu gravava o podcast, eu vi aquele piano tocando, eu pensei, nossa, deve ser um som ambiente. E não, ele fica aberto, à disposição, só chegar, sentar e tocar. E muitas pessoas se revezavam ali enquanto esperavam os seus voos, né, para tocar, e já chegavam outras pessoas, teve até um dueto ali de 2 pessoas que não se conheciam, uma tocou no piano, a outra cantou, então tinha mais ou menos um show à parte, assim, ali para desestressar. Ao mesmo tempo, reforço na segurança, né? A gente teve logo nos primeiros dias mais uma das etapas do conflito, né, envolvendo Israel, e isso predominou no noticiário, né, tanto da Itália como da Alemanha. E isso é perceptível, tipo, na segurança, nos aeroportos, na preocupação de quem está trabalhando ali, no grau de exigência, vamos dizer assim, com quem está chegando?
O que deu para notar, assim, fica difícil de fazer uma comparação fora, mas, por exemplo, no noticiário italiano, teve uma série de reuniões que estavam acontecendo, assim, pelo que dava para acompanhar. Por quê? Porque a Itália já estava num alerta de segurança desde outubro, quando aconteceram aqueles primeiros ataques do Hamas contra Israel. Então, eles já estavam num patamar de segurança que foi reforçado, não num sentido de mais segurança, mas de maior controle, né? Reforçar as medidas de segurança, e deu para ver uma movimentação muito intensa, tanto nos aeroportos, como também nos locais turísticos, né? Tu via bastante seguranças. Acho que é importante a gente lembrar que tanto Roma, né, como Verona principalmente, mas também a Alemanha, são lugares muito seguros, se a gente for pensar numa violência urbana. Né, em Roma, a gente até conversou com algumas pessoas ali, mais da parte de segurança. Tem muito daqueles assaltos de documento, de celular, de dinheiro, principalmente nos pontos turísticos, contra turistas. Né? Mas Verona, por exemplo, bem seguro para circular em vários horários. Então, deu para pegar um pouco dessa realidade ali no local. Nós pegamos um translado também de trem na Alemanha, que foi entre Hamburgo e Hannover. E é muito engraçado, assim, porque é um serviço extremamente rápido e eficiente, né? Não tem tanto, vamos dizer assim, o estresse do aeroporto. E a rapidez com que tu se desloca dentro do país é muito rápido, né? Hamburgo fica bem mais ao norte, Hannover fica um pouco mais ao centro, Berlim fica, vamos dizer assim, meio no meio. E é mais ou menos umas 3 horas de distância de ônibus, e foi menos de 1 hora de trem, né? E não é muito barato, principalmente para quem compra na última hora, mas para quem compra com antecedência tem uma vantagem, e ele é um serviço muito utilizado, assim. Então, tinham vários horários no dia que a gente pegou, e o trem basicamente lotado, né? Então, é um serviço que funciona, esse de trem entre cidades e cidades ainda distantes, né? Quantas cidades foram na Alemanha? Então, eu não vou assassinar o nome das cidades, né? Porque o meu alemão não me permite. Mas, assim, a gente esteve oficialmente em 4 cidades, né? Foi Mainz, mas é uma cidade pequena que fica próximo de Frankfurt, que foi onde nós desembarcamos. Essa cidade, ela teve parte da imigração, parte da sua população veio no processo de imigração, né, há 200 anos atrás, aqui para o Rio Grande do Sul. Então, o governo de lá, com os integrantes do governo daqui, estavam discutindo algumas aproximações. E foi bem interessante também, se a gente for pensar nessa linha de curiosidades, né, mas ela é uma cidade pequena, se a gente for pensar assim, nas cidades mais populosas da Alemanha, e foi lá que teve uma parte bem importante do estudo para a vacina da Covid pela Pfizer. Eles têm núcleos de pesquisa na área da saúde, inclusive essa é uma das perspectivas de possíveis aproximações ou parcerias no futuro entre o governo do estado e o governo local alemão, exatamente nesse sentido. Eles têm esse pioneirismo, eles foram bem importantes numa parte dos estudos, junto com a Pfizer, para a vacina contra a Covid. A gente teve também na sede da Steel, que fica numa cidade que eu não vou dizer o nome para evitar, mas são cerca de 3 horas de distância, né? Fica perto de Stuttgart. Isso eu sei. Pelo menos isso eu sei. E foi muito interessante, porque a Steel é uma empresa que está no Rio Grande do Sul já há muitos anos, mais de 50 anos, e, além disso, é a primeira filial, né, da matriz aqui no Rio Grande do Sul. São ferramentas elétricas, principalmente para uso externo, como motosserras, né, tem aqueles para espalhar sujeira, né, num processo de limpeza urbana. Então, tem esse maquinário, e eles têm importantes investimentos aqui no Rio Grande do Sul. Então, teve essa visita, e foi interessante também, agora, juntando um pouco dessas curiosidades, que muitas vezes não ficam tão explícitas no noticiário oficial, né, que a gente tenta fazer. Eles, apesar de assegurarem os investimentos aqui no Rio Grande do Sul, eles estão com um olhar bem de alerta e de cautela em relação ao cenário mundial, em função exatamente dos conflitos, né? Tá tendo esse crescente no conflito de Israel, mas tem ainda de Ucrânia e Rússia,
que permanece o nível de atenção e que eles permanecem acompanhando já com um pouco de, vamos dizer assim, com um pouco de distanciamento, já que é uma guerra que já perpetua muito tempo, mas é um conflito que segue em alerta e eles ainda estão em atenção para essa movimentação. Depois nós tivemos agendas em Hamburgo. Hamburgo é uma cidade bem ao norte da Alemanha e ela é basicamente baseada no seu porto. Né, vamos comparar, né, uma comparação bem, só para o nosso ouvinte ter uma noção, como se fosse quase Rio Grande, né? Vive em torno do porto, ele tem, e também tem as suas características locais, né? A arquitetura germânica está muito presente, né? O que torna bem mais, torna atraente para um visitante, além de ter toda uma economia própria e também ser um ponto de turismo. E depois a gente terminou em Hannover. Hannover eu tive ano passado, inclusive, nessa feira, que ela é a maior feira, né, de inovação e de tecnologia voltada para a indústria. Né, a gente pensa assim, nossa, mas a indústria com seus equipamentos, eles buscam e eles estão numa constante, tanto por inovação no sentido de maior eficiência, maior agilidade de produção, mas também com uma pegada de sustentabilidade muito grande. Esse ano, já estava presente essa discussão ano passado, mas esse ano a questão das energias renováveis e como a gente precisa discutir esse assunto prevendo o crescimento da população, e daí nós estamos falando de chegar a 10 bilhões de habitantes nos próximos anos no mundo, e como que se mantém esse mundo com toda essa população. Então, a gente terminou, né, na feira de Hannover e voltamos para o Brasil. Mas, entre as curiosidades, vamos pensar assim, só falando de aeroportos, né, a gente passou, foram 8 pernas ao todo. Pernas são essas conexões que se faz. 2 internas, né, 2 dentro da Europa. 2 pernas a gente fez de trem também dentro da Europa, como eu falei. E, normalmente, uma viagem a partir de Porto Alegre fecha aí quase 24 horas de deslocamento, para se ter uma noção. Assim, os voos normalmente são de 12 horas, Brasil, normalmente São Paulo, né, ou Rio de Janeiro para a Europa. Daí tu conta mais a perna Porto Alegre até essa cidade. Então, foi um pouco puxado, fuso horário de 5 horas à frente, então isso só dá uma bagunçada. Nossa, no sono, na rotina e um pouco na percepção. E a segunda bagunçada, assim, só para a gente citar, foi a temperatura. Foi, assim, eu confesso que tinha dado aquela conferida óbvia, né, ali na previsão do tempo, como é que estamos. Por quê? Porque eles estão entrando na primavera. E a gente pensa primavera, aquele setembro aqui no Rio Grande do Sul, leva um casaquinho, uma blusinha mais grossa. Não, nós chegamos em Verona com 28 graus, sendo que um dia bateu 30, calor, assim, escaldante. Exatamente. E pegamos -1 em Hannover. Sensação térmica. Tava 1 no termômetro. Mais de 30 na viagem. Exatamente, assim, de uma ponta a ponta, a gente brinca que eu digo assim, nós e alguns integrantes da comitiva, porque todo mundo passou pela mesma turbulência de temperatura juntos, né? Que a gente foi congelando, literalmente. Porque, né, começando naqueles dias quentes, Roma já estava um pouco mais a menos, 20 e poucos graus. Mas a gente já chegou na Alemanha com 12 e dali foi para baixo, assim. Então, é uma característica que a gente tem que levar em consideração. Sim, e Maureen, já que a gente está falando um pouco dos bastidores, por mais que sejam tratados, Feira de Hannover, temas globais e tal, os temas locais também impactam, é uma comitiva do governo gaúcho. E aqui no Rio Grande do Sul, o tema político predominante tem sido o ICMS. E eu quero te perguntar como é que esse assunto estava batendo lá, porque afinal, enfim, o pessoal estava do outro lado do mundo, mas estava boa parte do governo gaúcho, a Fiergs também estava presente. Então, como é que esse assunto aparecia? Ele estava nas rodas ali no intervalo entre uma agenda e outra? Ele estava mais em espera, assim, em banho-maria? Como é que o tema do ICMS apareceu na Itália e na Alemanha nesses dias? Pois então, ele apareceu de várias formas, né? Eu acho que uma delas foi o fato de que o governo encaminhou esse projeto na quinta-feira e viajou na sexta, né? Acho que por aí dá para ter uma noção. Porque tinha muita expectativa se o governo enviaria antes da viagem ou não.
E depois, ali, conversando nos bastidores, ficou bem claro qual foi a estratégia, né? A estratégia era mandar para o tempo já começar a correr, né? Quer dizer, os 30 dias, que são o tempo obrigatório, né, do regime de urgência, se o governo ainda voltasse agora, dia 23, para ele mandar o projeto, para começar a tramitar, eles iriam perder tempo. Então, a ideia foi realmente mandar antes. Mas é interessante a gente pensar num ponto de que o governador, com o seu chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, com o líder do governo, Frederico Antunes, quer dizer, os articuladores, principalmente junto ao Legislativo, mandam o projeto e vão para a Europa. Mas sim, eles foram, mas o ICMS foi na bagagem, né? Tanto que tinha uma comitiva de deputados, além do Frederico Antunes, que obviamente é deputado estadual, tinham outros 7 deputados, inclusive o presidente da Assembleia. Então, sim, estava sempre ali, tu conseguia escutar um cochicho ou outro a respeito disso. E por quê? Porque o governo encaminhou o projeto e a mobilização aqui no Rio Grande do Sul já começou. Um exemplo é que na quarta-feira da semana passada, durante a viagem, quer dizer, aí a viagem fechava 5 dias, teve um evento do grupo empresarial da Federação que promoveu Tá na Mesa com a presença de deputados, inclusive deputados da base aliada, para falar sobre o assunto, e saíram algumas manifestações bem fortes. E apesar desse fuso horário de 5 horas que eu estava comentando antes, então vamos pensar, o evento está acontecendo aqui 1h, né, 13 horas lá já era 13 mais 5, não me deixa errar, dá 18 horas, 6 da tarde. Então, ainda vamos dizer que vai mais algumas 2 horinhas. Então, à noite da quarta-feira, teve muita conversa. Olha, você viu isso? Ah, você viu aquilo? Ah, ainda estamos vendo o que está acontecendo. Ainda estamos vendo qual é a manifestação. Ainda não temos nada para declarar. No dia seguinte, né, a gente ali durante o quebra-queixo, que é aquele momento de dar uma conversada oficialmente com as autoridades, né, para poder gravar, principalmente, já deu para sentir como tinha pego, né, o assunto, como ele já estava ali borbulhando. Naquele momento, a gente fez uma entrevista com a presença do chefe da Casa Civil, e ele já disse, a gente vai continuar negociando, tem deputados que ainda estão abertos, mas, sim, gerou reflexo, e deu para ouvir também que alguns deputados, né, tipo, perguntei em off com alguns, tipo, e aí, como é que tá? Melhor não me manifestar agora, vamos esperar um pouco, vamos deixar para chegar no Brasil e conversar com a bancada. Então, ele foi um ingrediente, foi como é que é? Não sei se dá para a gente chamar como como é que é aquela... Como é que a gente... Eu sou péssima de trocadilho, né? Eu tenho mania ainda de querer citar eles. Sabe aquele presente grego, assim, aquele presente que vai na mala junto e que é meio inconveniente? Então, foi mais ou menos isso. E o segundo momento que ele teve bem presente mesmo foi um aguardado, de uma certa maneira, encontro entre o presidente da Fiergs, o Gilberto Petri, e o governador Eduardo Leite. Eles participaram juntos da abertura da Feira de Hannover, estavam sentados lado a lado. O governador disse que eles não puderam conversar muito por causa da cerimônia, porque, né, estava ali, não era bem um momento. O presidente da Fiergs disse que reafirmou algumas propostas que eles já tinham feito, como a questão de uma alíquota menor e também até da possibilidade de uma prorrogação, né, do início tanto da vigência, esperar mais um pouco para ver como é que ia se comportar a arrecadação. E no dia seguinte esse tema daí voltou com tudo, né, tanto nos quebra-queixos, foi um ponto discutido, o governador disse, olha, a proposta é essa, né, a gente está aberto ao diálogo, mas tem pouca margem, né, essa é a nossa proposta. E esse tensionamento ele seguiu até a vinda para cá, né? Porque esse é um assunto que tem desgastado o governo. O governo, vamos só lembrar para recapitular, o governo tentou aprovar uma alíquota de 19,5% em dezembro, apresentou em novembro para votar em dezembro, não conseguiu, para evitar a derrota, retirou o projeto, apresentou os decretos cortando incentivos fiscais. Seria um plano B? Que é o chamado plano B. Agora, quando o plano B ia começar a vigorar, um grupo disse, não, mas espera aí, vamos voltar atrás, vamos talvez pensar em uma manobra.
Então, só que assim, essa discussão, independentemente de decretos ou de aumento de ICMS, o que deu para notar junto ali com os integrantes do governo é que isso tem provocado quase um sangramento assim permanente, né? Porque é uma exposição, é uma crítica, é um desgaste, é uma energia, né, que se gasta. Então, o governo, eu acho que está meio querendo ver se resolve de uma vez esse pepino, né, por assim dizer, enquanto que o clima não está mais favorável, né? O governador disse várias vezes que esse é o plano, essa é a ideia, precisamos, né, pensar, mas é um ano eleitoral e até agora não tem se mostrado todo esse apoio. Então, foi, sim, aquele incômodo permanente ali dentro da bagagem. Pois é, e tipo, como tu disseste, esse é um tema que desgasta o governo. Bom, o governo apresentou e foi viajar, de certa forma ganhou tempo com isso, mas também perdeu a presença do governador, do chefe da Casa Civil, do líder do governo, no começo dessa discussão. Enfim, tanto que teve essas declarações, tu dissesse, fortes e tal. Tu acha que isso pode impactar na tramitação, em maior ou menor chance de aprovação da proposta? Eu, no primeiro momento, eu até achei que sim, mas depois, vendo de um olhar um pouco mais amplo, eu acho que não. Por quê? Porque essa discussão ela vai acabar sendo decidida nos 45 minutos do segundo tempo. Assim, ficou bem evidente, porque tu já tem uma maioria manifestando posição contrária. Então, a princípio, pelas manifestações, neste momento, o governo não tem votos. Então, a tendência seria a retirada do projeto. E vai depender do que vai acontecer, ou de fato novo, ou dessas conversas para virar voto. Então, quer dizer, eu acho que como é que dá para se dizer assim, o ponto alto das negociações vai se dar no final. Porque, neste momento, qual é a situação do governo? A situação do governo é virar voto. Efetivamente virar voto. Tipo assim, os votos, efetivamente, que eles têm, eles não vão perder. A questão é como que tu consegue virar aqueles que já se manifestaram contrariamente. Então, vai necessitar de mais atenção agora na finaleira do que propriamente no início. Mas, assim, o cenário não é nada positivo. E acaba sendo, de uma certa maneira, um tanto quanto... não digo contraditório, mas a gente pode até pensar como o governo chegando ali e tentando conversar com investidores, dizendo, nossa, o Rio Grande do Sul, nós fizemos reformas, nós temos um ambiente saudável de negócios, nós estamos promovendo todas essas ações e, ao mesmo tempo, precisa negociar um aumento de tributação, que aqui no Rio Grande do Sul é um tema muito sensível. Então, chega a ser um pouco até contraditório esses discursos. Certo. Bom, Mauro, tu já deu uma passada geral sobre as agendas oficiais, os bastidores da viagem. Sobre as agendas, as visitas às empresas e governos locais, tem mais alguma coisa que tu destaca, que te chamou a atenção, tu acha que é bacana? Eu acho que é bem bacana de citar o fato de que a gente pode pensar de duas maneiras. Uma visita, né? O que representa essa visita? A gente teve em duas delas em loco, né, na estrutura mesmo. Então, tu ter a diretoria de uma empresa que faz negócios te recebendo, levando em consideração que é outro país, é outra realidade, acaba sendo muito importante, principalmente para essas articulações, para esse posicionamento, né? É uma visita de cordialidade que é importante, mas também ajuda a dar uma dimensão de como eles estão vendo o Rio Grande do Sul. Né? Então, por exemplo, a gente teve, né, na Nordex também, que é uma empresa de peças do sistema eólico, né, de energia. Então, eles olham para o Rio Grande do Sul com pontos positivos e com pontos negativos. Né? Então, tu tá lá frente a frente, é uma conversa completamente diferente do que se tu tem essa conversa por telefone ou de outra maneira. Então, isso acaba sendo muito importante para as relações, né? E também entender por quê. Ficou claro ali em muitas manifestações, né? O Rio Grande do Sul é um estado, né, dentro de um país enorme com outros potenciais de investimentos. Quer dizer, todo mundo está chamando atenção, todo mundo quer um investimento. Então, acaba sendo, nessas visitas, uma
oportunidade de também ver, né, como que o Rio Grande do Sul está se posicionando, como vai. E além das conversas, né, ali que tu vê no burburinho, que tu vê no silêncio sobre como que está a situação do Brasil, como que estão as negociações, muitos questionamentos sobre reforma tributária, né? Tá tendo isso, como é que está o sistema, como é que está o ambiente de negócios, a estabilidade jurídica. Então, acho que acaba sendo um ingrediente a mais para se ver. Certo, para a gente encerrar, Maureen, comentou da quantidade de deslocamentos que tu fizesse em 10 dias, a gente sabe que é muita agenda, tem que escrever matéria, tem que enviar, tem que fazer vídeo, é uma correria. Um bastidorzinho pessoal. Manda. Sobra tempo para alguma coisa? Dá para conhecer alguma coisa nessas viagens de comitiva? Ou basicamente o trabalho, a cobertura basicamente toma o aeroporto. Ou a cobertura toma todo o teu tempo, assim? Não, assim... acho que tem uma preocupação de todos os governantes quando fazem essas viagens, que é não pegar a pecha de que foi passear, né? Sim, fazer render a trabalho. Fazer render o máximo possível. Então, teve, sim, agendas bem pesadas, mas sempre tem aquela coisa de que, assim, tem... toda possibilidade é uma possibilidade, né? Então... vou contar, assim, um bastidor que eu acho que essa explica muito bem sobre o que eu estou falando. Uma das agendas que nós tivemos em Roma, basicamente todos os encontros de negócio, elas aconteceram na Embaixada do Brasil em Roma, na Itália. Né? É um palácio, literalmente é um palácio, que fica na praça de Navona, em Roma. Né? Então, o lugar por si só é um ponto turístico, né? Super visitado. E o que aconteceu? As primeiras reuniões elas eram fechadas, a gente não tinha acesso. E os investidores que estavam ali, que eram principalmente de parte de fundos de investimento e setor bancário, não queriam conversar com a imprensa. Mas nós, eu digo, nós estávamos num grupo de 5 jornalistas, estávamos todos ali juntos, esperando, né, na expectativa de ter alguma informação. E a gente ganhou, vamos dizer assim, um brinde. A gente tinha que ficar dentro da embaixada. Tinha, ok. Porém, tinha uma funcionária que cuidava do patrimônio que fez uma tour conosco por dentro da embaixada. Essa embaixada, ela é um prédio, ela é um castelo, né? Foi o castelo de um papa, inclusive da família de um papa. E ele... Pãofilio. E ele tornou-se embaixada... sede da embaixada em 1960, num movimento que teve de compra desse local, que estava, inclusive, em deterioração. Então, teve um investimento também para recuperar esse espaço. E ele foi construído em cima de uma arena, de um estádio. Nós estamos falando isso dos inícios do século, dos anos 80, né? Não é 1980, não, é 80. Quando ele foi destruído, então tem parte da arquibancada, ele foi construído basicamente, essa praça toda foi construída em cima desse estádio ou arena, né? A gente pode pensar assim, na história romana. Então, parte dos pedaços da arquibancada estão na fundação desse prédio. E o prédio, por si só, ele tem uma ala residencial, que é normalmente onde acontecem as visitas oficiais, onde tem uma série de salas de reuniões, que é um verdadeiro museu, assim, é sensacional. Então, a gente teve essa oportunidade, esse brinde de conseguir. Eu confesso que eu dei sorte. Por exemplo, na primeira noite em Roma, a gente chegou meio tarde, fizemos todas as coisas que tínhamos para fazer, fomos jantar, e ocasionalmente eu estava muito perto da fonte, né? E daí eu consegui até a fonte e consegui até o Panteão, que ficava ali no roteiro do hotel, então deu para ver, né? Em Verona, por exemplo, a gente estava relativamente próximo da arena, que é, vamos dizer assim, um dos símbolos da cidade, né? Que seria um coliseu um pouco menor, vamos dizer assim. Então deu para ver alguma coisa, né? O Hamburgo, os pontos turísticos, que é a praça principal, ficava também super perto. Então era meio caminho ter que passar por ela. O que a gente consegue fazer. Nas brechinhas a gente aproveita. É na brecha que a gente aproveita, né? E quando consegue levantar o rosto, né? Porque eu brinquei que achei muito interessante o trajeto Verona-Roma no trem, mas não deu para assistir muito não, porque tinha que terminar material. Sim. E mandar e correr contra o tempo.
Mas sempre vale a experiência, né? Então tá, Mauri, muito obrigado pela tua atenção. Até a próxima. Até a próxima. Esperamos a próxima. Com certeza. Mauri Xavier, editora de política do Correio do Povo. E se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no teu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse episódio tem produção e roteiro de Matheus Chaparini, edição e assistência de Thiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.